Ei, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, a gente vai finalizar hoje, né, os nossos conteúdos, né? A gente já na aula passada, né, fechamos ali, né, sobre os gráficos, né, sobre assuntos sociais, né? E um deles foi em relação à exploração infantil, né? A gente falou bastante, né, sobre isso. Falamos também, né, sobre a diferença entre a pobreza e a riqueza. A gente pôde ver um pouquinho sobre isso também, né? A quantidade de pessoas carentes, né, que existem, né, é muito maior, a proporção é muito maior do que as pessoas, né, que têm aí um pouco mais de condição, né? Então a gente viu alguns problemas sociais, né, relacionados, né, à pobreza e tudo mais, né? As diferentes, né, classes sociais entre os dois, né? E fechamos, né, a parte aí, né, do trabalho infantil, né? Foi sobre a desigualdade social, né, também. E a parte, né, da exploração infantil, né, que a gente viu um pouco, né, sobre o trabalho, né, a exploração, o trabalho infantil em si, né, diferente, viu, né, conseguiu ver diferentes, né, tipos de trabalhos infantis, né, nós vimos 4 deles, né, e a proporção é muito grande de crianças e adolescentes envolvidos, né, nessa situação aí. E, né, a gente conseguiu ver também que existem muito mais meninas, né, sendo exploradas, né, ali, né, do trabalho infantil do que os meninos, né? Isso também chamou muita atenção da gente em relação a isso, né? E agora a gente vai finalizar o nosso conteúdo, né, relembrando um pouquinho mais sobre o texto informativo, que tem tudo a ver com todo o conteúdo que nós vimos até agora, né? A gente vai finalizar ele aí, né, vendo algumas características, né, desse tipo de gênero textual, né? Como vocês estão vendo aí, né, coloquei na tela, né, pra gente poder trabalhar um pouquinho aí sobre, né, esse gênero textual. Bom, o texto informativo, né, ou artigo, né, de opinião, ou artigo informativo, né, ele é bem assim, né, prático, né, simples, tá? E com a linguagem bem informal, bem direta, para que, né, o leitor possa entender e começar a refletir sobre um determinado assunto, né? O texto informativo ou artigo informativo é um texto em que o escritor expõe brevemente um tema, um fato ou circunstância ao leitor. Foi o que nós vimos, né? Sobre a desigualdade social, né? Que foi um dos temas ali abordados, e, né, o trabalho infantil, tá? Então, o texto informativo trata-se de uma produção textual bem objetiva, nós vimos isso, né? Normalmente em prosa, com linguagem clara e direta, para que o leitor possa entender, né, sobre o tema que está sendo exposto ali. Ele tem como objetivo principal transmitir informações sobre algo, tá? Estando isento ali de duplas interpretações. Então é bem objetivo, ele é bem direto para que não haja duplo sentido ali, né, de interpretação, tá? Aí tem uma observaçãozinha aí, ó. Ao contrário dos textos poéticos ou literários que utilizam a linguagem conotativa, o texto informativo utiliza, né, a linguagem denotativa, uma linguagem bem simples, tá? Além de apresentar dados e referências, a gente viu isso, né? Os gráficos, né,
da desigualdade social, tanto a desigualdade social quanto o trabalho infantil. A gente viu gráficos, né? Referências, dados, né? Informações sobre, né, o assunto. Então, além dele apresentar dados e referências, ele não há interferência de subjetividade, ou seja, o texto é isento de sentimentos, sensações, apreciações do autor ou opiniões, tá? Então, não tem ali algo pessoal do autor, né? É bastante ali sucinto, tá? Não, ele não mostra nenhum sentimento particular ali, nem nada, tá? Então, é um tipo de texto, né? Bem dinâmico, bem, assim, versátil, vamos dizer assim, onde o autor, ele quer trazer uma reflexão ao leitor, de maneira bem, né, subjetiva ali, né? Bem objetivo, desculpa, né? E que não traz nenhuma opinião particular dele, tá? O autor desses textos informativos, ele é um transmissor que se preocupa em relatar informações da maneira mais objetiva possível, tá? E verossímil. Então, ele, né, tem ali por objetivo transmitir aquilo que preocupa ele, né? Ele tenta transmitir a mesma coisa à sociedade, ao leitor ali naquele momento, né? Para que haja ali uma reflexão, né? Um modo de pensar diferente, né? Mais assim, grupal e não individualista, tá? No caso das notícias, por exemplo, o escritor está encarregado, aí já é diferente, ó. Ele já está encarregado de transmitir a informação para os receptores leitores da maneira objetiva e alheia a ele. Esse tipo de texto, ele é escrito em prosa, tá? O texto informativo, ele apresenta dados que o tornam mais, né, credível. Então, ele precisa ter algo concreto, né, para mostrar ao leitor que o modo de pensar precisa ser diferente, né? E ele vai mostrando ali as informações, né, bem concretas sobre um determinado assunto, tá? Então, vamos agora à estruturação, né, desse tipo aí de texto. Vamos lá. Tal como outros gêneros textuais, o texto informativo, ele é constituído por introdução, desenvolvimento, conclusão. São esses três elementos. A gente já, né, viu sobre isso um pouco, né? Então, o texto, né, informativo, ele tem aí essa estrutura. A introdução é aquela parte inicial, tá, do texto, que é o momento de exposição das informações necessárias para informar o tema ao leitor, né, que será ali explorado pelo emissor, ou seja, pelo autor. Então, é o momento ali, né, onde ele tem que trazer as informações principais ao leitor sobre o assunto que será abordado, tá? O desenvolvimento já é a parte do meio do texto, tá? É onde tem aquela parte fundamental que contém as informações completas sobre o tema, desde dados mais relevantes, né? Tudo aquilo referente ao tema é colocado ali na parte do desenvolvimento do texto, tá? Todos os dados que ele conseguiu, né, pesquisar, avaliar, analisar, ele coloca ali na parte do desenvolvimento, tá ok? E temos aí a conclusão, que é a parte final do texto, né? É onde ele encerra com exposição ali da ideia central. É onde ele vai fazer com que o leitor repense sobre um determinado assunto. Vai fazer com que ele mude a opinião, né, o modo de pensar em relação ao assunto abordado,
tá? Então, essa é a parte da conclusão em que o autor traz, né, de forma bem clara e objetiva, né, as soluções para o problema, né? Onde ele traz as ideias ali, né, as diferenças que podem ser feitas para aquele determinado assunto, tá?